Sejam bem-vindos ao canal, fiquem agora com o resumo da Rainha da Pérsia, inscreva-se e deixe o seu like. Hegai pergunta a Arbona como foi. Arbona diz que em todo o tempo servindo ao rei, nunca ouviu nada assim, nem mesmo com a Mestres. Parece estar encantado. Hegai diz que sabia que isso aconteceria. Arbona responde que a sabedoria está com Esther. Esther pede ao rei para parar. Xerxes diz que precisa confessar algo. Ele já a tinha visto antes, anos atrás, no rio. Esther se lembra do dia. Xerxes pergunta sobre o rapaz com quem ela estava dançando. Esther diz que Enoque morreu na guerra. Xerxes diz que sente muito e pede que ela fale um pouco sobre si. Ela conta que é órfã, que os pais morreram quando era criança. Xerxes promete cuidar dela para que nunca mais fique sozinha e pergunta se ela acredita nele. Ela diz que sim. Ele pede que ela diga seu nome, e ela responde Xerxes. Eles se beijam. A Mestres dá um tapa em Elarrê, dizendo que a treinou, mas ela ainda foi incompetente. Sasgás defende Elarrê, afirmando que ela fez tudo certo, mas a Mestres insiste que se fosse verdade, Xerxes teria escolhido Elarrê como rainha. Sasgás tenta tranquilizá-la, explicando que a nova candidata não teve tempo de se arrumar. A Mestres, intrigada, quer entender por que Hegai gosta tanto de Esther. Elarrê comenta que Esther é diferente, mais madura. A Mestres ameaça Sasgás, dizendo que ele pagará caro se Xerxes escolher outra candidata. Xerxes diz a Esther que ela está mais linda e pede que ela não baixe o olhar. Ele promete ser gentil, e Esther, rindo, responde que nunca esteve com outro homem. Eles se beijam e têm sua primeira noite juntos. Iona pergunta a Mordecai sobre o trabalho e se ele tem notícias de Hadassa. Mordecai diz que hoje ela encontra o rei. Iona pergunta se isso é bom ou ruim. Mordecai teme que se o rei não gostar dela, ela ficará entre estranhos, mas se ele gostar, ela poderá ajudar seu povo. Mordecai acredita que se Deus permitir isso, há um propósito. De repente a casa deles é atacada e Iona pergunta se foram descobertos como judeus. Xerxes acaricia Esther, admirando-a enquanto dorme, e a beija. Ele sonha com a Mestres dizendo que a nova candidata não se compara a ela, e ao acordar, vê Esther sorrindo. Ele pergunta se ela dormiu bem, e ela responde que sim, dizendo que nunca esquecerá essa noite. Xerxes pergunta o que ela acha dele agora. Esther diz que ele já é impressionante e que se as pessoas o conhecessem de verdade, saberiam disso. Xerxes fica surpreso, pois nunca ouviu isso antes. Arbona chega, e o rei pede que pegue a coroa. Xerxes diz a Esther que quer que ela seja sua rainha. Esther responde que não saberia ser como a Mestres. Xerxes diz que prefere que ela seja apenas Esther, como a conheceu naquela noite. Ele coloca a coroa em Esther, chamando-a de sua estrela e rainha, e a beija. Hegai está feliz arrumando as coisas, e as moças o observam. Ele pergunta se elas perderam algo. Ariana pergunta se ele sabe se Esther já saiu do quarto do rei. Hegai manda todas se arrumarem e irem ao pátio. Sasgás pergunta se está tudo bem, e Hegai diz que sim. Sasgás pergunta a Elarrê o que está acontecendo, mas ela diz que não sabe. Neemias derruba algumas roupas, e Elarrê o chama de incompetente. Hegai ajuda Neemias e alerta Elarrê sobre seu modo de falar. Ela insiste que ele é incompetente como todos de seu povo, e Hegai responde que ela teve sorte dele estar de bom humor. Mordecai chega para trabalhar e percebe que todos o tratam de forma estranha. Teres começa a humilhá-lo, dizendo que o mau cheiro é de judeu. Mordecai fica constrangido. Amã pede um edito real a Mordecai. Teres diz a Amã que ele não pode entrar sem ser chamado pelo rei, mas Amã responde que pode sim, pois é o conselheiro do rei. Todos estão no pátio esperando Esther. Sasgás pergunta por que a demora, e Hegai diz que estão esperando em vão, pois Esther deve estar recebendo a notícia de que é a nova rainha da Pérsia. Sasgás não acredita. Arbona chega e informa que o rei solicitou que os aposentos da rainha sejam preparados. Sasgás fica desesperado e ela incrédula. Arbona pede para os camareiros realizarem a tarefa imediatamente. Sasgás sai rapidamente. Arbona pergunta o que aconteceu, e Hegai diz a Elarrê que Xerxes não precisava de outra Mestres em sua vida. Elarrê fica chocada, e Ariana e as outras a observam. Sasgás informa a Mestres que o rei mandou arrumar os aposentos. A Mestres fica furiosa. Neumã entra com os camareiros e se depara com a rainha e Sasgás. Neumã pergunta o que está acontecendo, e Arbona chega questionando a situação. A Mestres e Sasgás olham sem ter o que dizer.
Xerxes fala para seus conselheiros que está certo de que eles conseguirão fazer as construções exatamente como ele deseja. Em seguida, ele menciona um banquete para apresentar sua nova rainha. Memucã diz que é a melhor notícia de todos os tempos. Artabano pergunta quem foi a escolhida, e o rei responde que eles terão a chance de conhecê-la, acrescentando que Memucã realmente trouxe uma mulher muito melhor que a Mestres. Arbona informa a Mestres que ela está desrespeitando o decreto real. A Mestres pede para ele não colocá-la contra Xerxes, mas Arbona diz que ela mesma está fazendo isso. A Mestres explica que sentiu falta do rei, mas Arbona diz que seus sentimentos não importam diante do decreto. A Mestres vai embora dizendo estar feliz pelo rei, enquanto Arbona prepara o quarto para a nova rainha. Arbona encontra uma caixa com feitiços da rainha e comenta que o segredo do poder dela não funcionou como esperado. Ele fica sabendo do envolvimento de Amestres com esses feitiços. Mordecai começa a ser humilhado no trabalho, com alguém gritando que ele é um judeu maldito e cuspindo no chão. Ramin sugere que Mordecai busque outra função, pois essa situação já é a terceira só hoje. Mordecai insiste em continuar, dizendo que foi considerado um dos melhores, mas Ia pede que ele arrume outro trabalho, pois não dá mais para trabalhar com ele. Mordecai então escuta uma conversa. Memucã comenta que o rei realmente está encantado com a nova rainha. Marcena sugere que com essa nova rainha, o humor do rei pode melhorar. Mordecai sorri de felicidade. Hegai e Neemias arrumam as coisas de Esther. Hegai pergunta se Neemias está preocupado com o ocorrido mais cedo com Elarrê. Neemias desabafa que desde que chegou ao palácio, é tratado de forma injusta por ser judeu. Hegai diz que ele é um bom rapaz, mas precisa aprender a não se deixar abater. A vida nem sempre será justa, mas fazendo melhor, ele ganhará respeito e confiança. Hegai incentiva Neemias a não desistir e a preparar tudo para os aposentos da nova rainha, sugerindo que aprenda com ela, pois ela tem muito a ensinar. Hegai encontra um papiro com Neemias e pergunta o que é. O mascarado entra no palácio e rouba um objeto. Esther dança à beira do rio, enquanto Xerxes a observa, chamando-a de linda e pacífica. Ele comenta que ela trará paz à sua vida. Esther diz que não sabe nadar, e Xerxes finge jogá-la no rio, mas para quando ela pede. Ela começa a tirar os adornos dele, explicando que está removendo tudo o que ele não precisa para ser quem é. Ele pergunta o que ela faz com ele em tão pouco tempo, e Esther responde que é o mesmo que ele faz com ela. Amestres observa de longe, enquanto o mascarado, que é Teres, entrega a ela o que pediu. Amestres elogia Teres e pede que coloque todos em Persépolis. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!